Olá, seja bem-vindo a um novo vídeo do canal eTech Drops. Meu nome é André Sá e hoje nós vamos mostrar a instalação do Arch Linux através do script artinstall e também uns scripts de configuração que eu uso, pessoais que eu mesmo criei, baseado nos scripts que eu vi do Linux Mint, para configuração e para instalação dos principais aplicativos que eu uso no dia a dia. E se por acaso vocês gostarem do vídeo, puderem deixar aquele like, curtirem o vídeo, inscrever-se no canal, com certeza vocês vão me ajudar bastante. Então vamos lá. O primeiro passo, então, para a gente poder instalar o Arch é baixar a ISO, né? Então a gente vai acessar aqui o site do Arch, archlinux.org, e aí aqui em cima tem a parte de download, né? A opção download. Aqui ele fala sobre o download, fala sobre a release atual, qual é a data da release mais atual, qual é o kernel usado, qual é o tamanho da imagem e tudo mais. E aqui embaixo a gente tem a opção de baixar a ISO através de torrent, né? Utilizando um link magnético ou o próprio arquivo torrent. E aqui para baixo, se a gente rolar aqui para baixo, a gente vai visualizar as localidades onde a gente pode baixar, os servidores, né? Onde a gente pode baixar o Arch. Eu já baixei, mas aí só para demonstrar como é que funciona, eu poderia escolher qualquer servidor aqui. Eu vou escolher um do Brasil, que na teoria acaba sendo mais rápido pela proximidade. E aí aqui ele abre essa página onde exibe as ISOs, né? Então a ISO principal, alguns outros arquivos. Então você escolhe a ISO aqui para baixar, clica baixa, eu já baixei, né? Salva no computador. E aí se você for instalar o Arch no seu computador, tem um método de você criar um pendrive bootável com essa ISO, né, para você poder reiniciar o seu computador através do pendrive e ele iniciar o processo de instalação. Não é o objetivo desse vídeo aqui, mas se vocês quiserem eu posso demonstrar como é que funciona essa parte. Eu utilizo o Ventoy para criar esse disco de inicialização, que é muito simples e pode ser inclusive um próximo vídeo aí para demonstrar como é que funciona. Mas nesse caso eu já baixei a ISO e eu não vou instalar no meu computador propriamente dito, porque eu já tenho ele instalado aqui. Eu vou instalar ele através do VirtualBox, que é um gerenciador de máquina virtual, onde você pode usar para instalar sistemas operacionais diversos, distribuições diversas de Linux, o próprio Windows e mais. Então aqui a gente cria uma nova máquina virtual, eu vou dar um nome para ela, Arch Linux. Escolhe a pasta onde essa máquina virtual vai estar criada, né, localmente aqui, e escolhe a ISO que foi baixada, né? Então aqui está já a ISO baixada, escolho o arquivo da ISO, ele já automaticamente identificou para mim que é um Linux, que é Arch Linux. Então vou escolher aqui na parte de memória, eu vou botar 4 megas para essa máquina virtual. Então, na hora que ela for rodar, ela vai usar 4 megas aqui da minha máquina local. E eu vou colocar para usar 3 CPUs. O disco rígido, eu vou colocar aqui para ele montar o disco com 40 gigas e deixar essas opções padrões aqui. Finalizo e aí agora ele cria essa máquina virtual desligada, a gente dá um duplo clique aqui e executa essa máquina virtual pela primeira vez. Ele executou aqui no meu outro monitor, deixa eu carregar aqui para cima. Eu consigo colocar ele em modo de tela cheia, tá? Então ele avisa aqui que vai entrar em modo de tela cheia. Para sair do modo de tela cheia, basta utilizar a tecla de atalho Ctrl direito mais F. Então eu vou trocar aqui. Então ele agora está iniciando o Arch nessa máquina virtual, já carregou ali o que eu precisava, está carregando os drives, enfim, todos os arquivos necessários ali para a memória para poder fazer a instalação. E aí a gente aguarda até que ele chegue ali no prompt, né? O prompt. O Arch, diferente das outras distribuições, da maioria das outras distribuições, ele não tem um live CD, né? Ele não tem um CD de instalação em que você boota o próprio sistema com desktop, tudo direitinho, e a partir desse desktop você faz a instalação. Ele é
através de linha de comando. Existe uma forma de instalar mais, vamos dizer assim, raiz, né, de fazer, que é manualmente escolhendo passo a passo o que fazer. E existe o instalador Art Install, que facilita esse processo de instalação e é através dele que eu vou executar a instalação. Então, o primeiro ponto que é importante frisar que quando você estiver instalando o Art numa máquina normal, você provavelmente primeiro vai ter que configurar a sua internet, porque ele não vai reconhecer a internet automaticamente. Como eu estou numa máquina virtual, ele já pega a internet aqui do meu computador. Então eu estou com acesso à internet e vou conseguir executar o script. Eu vou passar aqui pelo comando que configura a internet para vocês poderem ter uma ideia de como funciona, que é o iwctl. A gente digita isso e dá Enter. Ele entra então nessa aplicaçãozinha de configuração e aí você tem que seguir alguns passos para instalação. O primeiro passo é o comando device list, porque através desse comando você vai listar quais são os seus componentes de internet que tem no computador. Então vai listar a sua placa de rede, né, Wi-Fi e provavelmente também a sua placa de rede de Ethernet. Aqui, como eu falei, eu não vou conseguir fazer porque eu estou utilizando uma máquina virtual. Ele vai listar. Uma vez que ele lista esses componentes, ele vai dar um nome para esse componente. No meu caso, normalmente costuma ser WLAN 0. O seu pode ser outro. Então você vai pegar qual é o componente que você quer acessar a internet, normalmente o Wi-Fi, o componente do Wi-Fi, e aí você vai dar o comando station, o nome desse dispositivo, né, do hardware, no meu caso aqui WLAN 0, por exemplo, e scan. Não vai funcionar porque não existe esse comando aqui, esse dispositivo aqui. Nesse momento, ele só faz um scan. E aí o próximo comando é que ele exibe as redes disponíveis. Então, novamente, station, o nome do dispositivo, que eu estou dando como exemplo aqui, WLAN 0, e o comando get networks. Aí sim vai listar todas as redes que o computador está conseguindo acessar aqui, Wi-Fi, né? Uma vez que você saiba o nome da sua rede, não precisaria nem passar por esse passo, né? Já que se você souber o nome da sua rede, é só partir para o próximo comando, que é station, o nome do dispositivo, que eu estou dando como exemplo WLAN 0, connect, e aí o nome da rede. Então, por exemplo, nome rede, que é o nome da sua rede Wi-Fi. E aí sim, ele vai conectar na sua rede. Feito isso, você pode sair desse comando, dar um exit, sai do comando, e aí você pode dar o ping para testar se realmente sua internet está funcionando. Tá? Então eu só passei, eu sei que não funcionou nada do que eu fiz aqui, mas é porque eu estou numa máquina virtual. Mas se você estiver instalando o seu Art na sua máquina, você vai precisar passar por esse espaço para conseguir acessar o instalador, que é o próximo passo agora. Então, uma vez com a internet, você consegue utilizar o Art Install. Art Install, tudo minúsculo, Enter. Ele vai iniciar o script de instalação do Arch Linux. Ele primeiro faz uma checagem de versão e aí apresenta para a gente essas opções. Então, o instalador ele não é gráfico, ele é através dessas opções aqui de texto e a gente vai passar item por item. Primeiro item, linguagem que a gente quer que instale o Art. No meu caso aqui, eu vou escolher a linguagem português Brasil. Né? Essa parte de mirrors é importante porque você vai conseguir escolher quais regiões que você quer que ele faça uma busca e defina os servidores da onde ele vai baixar os pacotes durante o processo de instalação. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher Brasil, mas eu sempre gosto de escolher pelo menos mais duas opções. Então, eu vou escolher um Worldwide, que é mundial, e United States. Tá? Eu sempre gosto de deixar essas três opções, porque às vezes pode ser que de repente os servidores do Brasil não estejam de pé ou estejam com alguma lentidão, e ele aí tem essas outras opções aí de backup. Os servidores dos Estados Unidos, os servidores
mundiais. Ele faz uma varredura nesses servidores para identificar quais são os servidores mais rápidos no momento, e aí, depois que ele fizer essa varredura, ele volta para o menu ali. Eu vou aguardar ele terminar essa varredura, que deve levar talvez menos de um minuto, e eu já volto com vocês aí. Então ele finalizou a checagem dos servidores e retornou para esse menu aqui já com as regiões selecionadas. Então agora eu vou voltar aqui para a opção anterior e na parte de localidades a gente vai definir o layout do teclado, que no meu caso aqui é BR ABNT. Tá? E aí deixa eu voltar aqui para citar uma coisa importante. Para fazer uma busca, como está escrito ali embaixo, é barra, né? No caso barra, ele inicia um processo de busca e você começa a digitar. Então barra BR, ele já achou ali os BRs, e no meu caso é BNT. Idioma de localização também será o PTBR, então PTBR aqui, o primeiro logo, e codificação da localização TF8. Voltar. Agora, próxima opção, configuração do disco. Aqui ele vai fazer o particionamento do disco onde vai ser instalado. No caso aqui, eu vou usar o esquema de partição padrão, de melhor desempenho, vou selecionar qual o disco que eu quero que ele faça o particionamento, no caso esse de 42 GB que eu criei. O tipo de sistema de arquivo, eu vou escolher o BTRFS e vou escolher a estrutura padrão sim, usar compressão sim, e ele então vai particionar da forma que eu defini, utilizando a melhor forma de particionamento. E ele mostra aqui exatamente qual é essa forma aqui embaixo nesse quadradinho. Feito isso, voltar novamente. Encriptação de disco, nesse caso aqui eu não vou fazer, mas se na sua máquina você quiser encriptografar os dados de disco, pode fazer aqui nessa opção. O inicializador, vou manter o group, né? Swap, vou deixar como true, quero que ele tenha o swap. Nome do computador, vou deixar AT-Linux mesmo. Senha de root, vou criar uma senha aqui. Ele pede para repetir para confirmar. Conta de usuário, aqui a gente inicia a criação dos usuários. Se for mais de um usuário, você pode adicionar todos eles de uma vez aqui. Eu vou adicionar apenas um usuário, etec_drops. A senha para esse usuário, confirmação da senha, e se ele vai ser um super usuário, né? Se ele vai ter acesso sudo. Eu vou dizer que sim. Está ali o usuário adicionado, vou confirmar e sair, volta para a próxima opção. Perfil. Aqui no perfil, você vai identificar qual é o tipo de instalação que você quer que ele faça aqui nesse momento. Pode ter, normalmente você vai optar pela instalação de um desktop, né? Mas se você quiser que ele instale o mínimo possível, ou como opção de servidor, você tem essas outras opções aqui. Normalmente você vai acabar optando pelo desktop, e dentro dessa opção de desktop você pode escolher qual o ambiente gráfico que você deseja. Tem todos aqui, basicamente, assim, tem muitas opções. Eu particularmente prefiro o KDE Plasma e é esse que eu vou escolher aqui. Então eu seleciono ele aqui, Enter. O driver gráfico, como eu não utilizo nenhuma placa, nem NVIDIA, então que precise de drivers proprietários, eu vou deixar esse All Open Source, e tela de inicialização, o SDDM, que é o padrão para o KDE Plasma. Né? Se você tivesse escolhido o GNOME, provavelmente aqui ia estar mostrando o GDDM, que é o padrão do GNOME. Voltar, próxima etapa, o áudio, aqui Pipewire, kernel Linux mesmo, não vou nem entrar, mas aqui você daria, acabei entrando, aqui daria opção para você escolher mais de um kernel na sua máquina, né? Então vou deixar só o Linux mesmo, vou dar o ESC para sair. Pacotes adicionais. Essa opção aqui é para que ele instale, nesse momento da instalação, ele instale outros pacotes que você queira que ele já tenha no seu computador e que ele não vai estar instalando de forma automática. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar para instalar o Git,
que eu uso muito. Vou botar o Firefox como navegador, para poder ter um navegador logo de cara. E vou colocar também o Nano, que é um editor de texto ali no terminal. E também, por via das dúvidas, o curl e o wget. Tá? Então, basicamente, só esses aí. Ele vai verificar se esses pacotes existem, se não houve nenhum erro na digitação. Configuração de rede. Sempre opto por essa opção aqui, usar o Network Manager, que é o padrão. O fuso horário. Aqui a gente configura o fuso horário do Brasil, mais uma vez, /Brasil. E aí ele acha que Brasil, no meu caso aqui, o Brasil leste. Né? Sincronização automática com NTP, né? Então assim, true é sempre padrão. E repositório adicional, isso aqui é importante. Clicar aqui e adicionar esse multilib, que vai te dar um acesso a mais pacotes do que sem esse multilib. Tá? Então, basicamente isso. Passamos por todos os itens. Agora é basicamente clicar em instalar. Ele mostrou o script que ele criou de forma automática a partir das nossas opções. E aí, tecla Enter para continuar. A partir daí, ele vai começar a formatação do disco daquela forma que nós configuramos na opção de particionamento e vai começar as instalações de todos os pacotes, vai baixar os pacotes e deve levar algo em torno de, dependendo da sua velocidade de internet, tal, deve levar de 2 a 5 minutos. Eu vou deixar ele finalizar aqui e assim que ele finalizar, eu volto aqui com vocês. Finalizou aqui o processo de instalação dos pacotes, ele então exibe essa tela questionando se a gente deseja fazer um chroot, né, para continuar a configuração pós-instalação ou se a gente deseja sair. Eu não quero configurar mais nada, porque eu já mandei instalar pacotes adicionais, né? Então eu vou sair aqui, ele sai do instalador, avisa que a instalação aconteceu sem nenhum erro, que agora posso rebootar. Então eu vou dar o comando de reboot. Então muito simples, né? Viu que a instalação, apesar de não ser gráfica, ela é uma instalação bem simplificada, de fácil execução. Então quando a gente rebuta, ele vem aqui para a instalação novamente. Então nesse caso aqui eu vou dar um power off e aí eu vou fazer algumas configurações pós-instalação do Arch Linux aqui. Configurações. O primeiro passo é aqui no armazenamento, eu vou retirar o ISO, né, para que ele não faça mais o boot pelo instalador, pelo ISO, mas sim pelo sistema que eu acabei de instalar. Aqui no display eu também aumento aqui a memória de vídeo, porque ele acaba como padrão com uma memória de vídeo muito baixa e isso acaba causando uma perda na qualidade de vídeo e de performance. E basicamente isso. O resto já estava configurado: sistema, processador, aceleração. É isso. Uma vez terminadas essas configurações, ok. E assim vamos iniciar a máquina virtual novamente com um duplo clique. Ela agora está iniciando, agora sim, no boot do Arch instalado na máquina. Então, escolho a opção aqui Arch Linux e aí sim ele vai fazer o boot pela primeira vez aqui na nossa instalação zerada do Arch Linux. Esse boot é um pouquinho demorado, porque eu estou numa máquina virtual, não é o computador, então ele está utilizando recursos da máquina e eu estou fazendo gravação e tudo mais, e a minha máquina não é uma máquina muito poderosa. Mas já iniciou aqui. Por estar numa máquina virtual, as configurações de resolução não são das melhores, então ele não consegue identificar qual é a resolução desse monitor, mas já já a gente vai resolver isso. O usuário que a gente criou no processo de instalação e aí a senha que a gente também criou ali no processo de instalação. Ele vai botar aqui no nosso KDE Plasma, que foi o ambiente gráfico que nós escolhemos no momento da instalação.
Então a gente pode perceber que a instalação do Arch ele não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas costumam falar, né? Antigamente, quando você tinha que ir comando por comando, era um pouco mais chatinho, qualquer comando errado dava ruim. Agora, com esses facilitadores, por exemplo, do Arch Install, você segue o passo a passo, faz as opções que você deseja e está instalado. Aqui o centro de boas-vindas, né, do KDE Plasma, padrão de todo sistema que tem KDE. Né, falando das novidades aí da última versão do KDE, falando do Discover, que a gente não vai usar aqui no Art. Próximo, concluir. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer então é alterar a resolução, porque como eu estou na máquina virtual, ele não pegou a correta. Então só para facilitar aqui, 1920 por 1080. Pronto. Agora sim. Então aqui a gente está com o KDE, o Arch Linux instalado. Bem fácil, com tudo funcionando, né? Então, áudio funcionando, internet funcionando, né? Firefox, que a gente optou por instalar lá como pacote adicional, também já instalado. O sistema em português. Então, tá aí. Quais são os próximos passos que eu costumo dar quando eu faço a primeira instalação, né? Eu tento deixar ele primeiro com a cara que eu gosto, né? Então, configuração basicamente das opções que eu gosto. E depois eu parto para a execução dos scripts automatizados que eu tenho, que vão deixar o computador com todos os aplicativos e da forma que eu utilizo no dia a dia. Né? Então, o primeiro passo aqui, eu venho aqui nas configurações. A primeira alteração normalmente que eu faço é essa de alteração da forma de dar o scroll, né? Que eu ponho aquela forma invertida. Uma outra alteração que eu faço de cara para poder resolver aquele bug do vídeo anterior, que eu vou deixar aí nos comentários o vídeo anterior que resolve o problema do Alt Tab, é aqui na parte de permissões do aplicativo. Coloco já como nunca aqui para acabar com aquele problema do Alt Tab que eu relatei no vídeo anterior. Basicamente essas aqui são as alterações. Costumo também alterar o papel de parede, nesse momento eu não vou alterar. Então, aqui em termos do desktop, quais são as alterações que eu faço? Vamos lá. Entrar no modo edição. Então eu pego esse painel aqui, eu configuro ele para cima. Gosto de usar ele na parte de cima. Também gosto de utilizar ele com uma altura um pouco menor. Então mais ou menos uns 32, mais ou menos. Vamos usar aqui. Tá. Entre 28 e 30, mais ou menos. Vou deixar em 30. Tá? Opacidade eu gosto de transparente, no flutuante, preencher largura, no centro aqui. Então, basicamente, esse painel aqui fica dessa forma. Eu aí vou entrar no modo edição novamente e vou adicionar um novo painel vazio. Ele automaticamente adiciona aqui embaixo. E vou adicionar o widget dos ícones. Para que os ícones dos aplicativos fiquem aqui embaixo. Só que o que eu faço? Eu utilizo ele como se fosse uma dock. Né? Então, vamos lá configurar novamente. Aqui eu altero para preencher conteúdo, ele fica aqui no centralizado. Eu coloco para ocultar automaticamente, opacidade transparente e a altura do painel, costumo deixar aqui 38, 40. Tá? Então ele fica dessa forma aqui, ó, ele fica aparecendo e sumindo conforme a necessidade. Aí eu volto aqui nas configurações desse painel, já que eu tenho ali embaixo, eu não preciso desse cara aqui. Então eu vou remover esse cara daqui, e aí ele bagunça tudo aqui, né? Então eu adiciono um espaçador para criar aqui um espaço entre um item e outro.
faço a mudança aqui do posicionamento desses itens, né? Então aqui, esse aqui vem aqui para o lado, isso aqui eu mantenho também aqui desse lado, a hora eu mantenho aqui, não costumo deixar esse paginador, costumo retirar, e aí eu adiciono um novo espaçador para que a hora fique centralizada, né? Então agora eu volto com o menu aqui para o lado de novo, e volto com esse item aqui, só que esse item aqui eu costumo deixar aqui desse lado aqui, que é esse divisorzinho, né? Então ele fica basicamente dessa forma aqui. O painel, o desktop eu gosto de usar dessa forma, né? Notificação aqui do lado, aqui esses ícones de notificação aqui do lado, horário e data no centro, o menuzinho aqui na esquerda e aqui embaixo tipo uma dockzinha com os aplicativos, né, que eu vou pinando, né, que eu vou favoritando ali conforme vou usando. Tá? Então essa é a primeira etapa de configuração que eu faço. Para esse vídeo não ficar muito grande, né, porque ele já está estendendo muito, eu vou parar aqui. Então, a primeira etapa foi a instalação do Art, né, utilizando o Art Install, e essa primeira configuração básica visual do KDE Plasma da forma que eu gosto de usar. Né? Alteraria também o papel de parede, mas nesse momento eu não estou alterando. Não. Tá? No próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o repositório onde eu tenho os scripts que eu utilizo para automatizar um pouco o processo de instalação dos aplicativos que eu uso e também algumas configurações de aplicativos e aqui do sistema para facilitar essa primeira instalação e rapidamente eu ter o computador do jeito que eu gosto no dia a dia, do jeito que eu uso aqui no dia a dia. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se gostaram, por favor, deixem um like, inscrevam-se no canal se possível, vai fazer uma diferença muito grande. Qualquer inscrito agora no início do canal é muito importante, vai ser uma alegria muito grande para mim. E em breve eu venho com a parte 2 desse vídeo e com outros vídeos. Um grande abraço e até a próxima.